Bom dia. Bom dia, pastora Denise. Bom dia, mulheres. Bom dia, pastora Juliana, cunhada minha. Bom dia, Sandra. Bom dia, mulheres de Deus. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus por essa rica oportunidade de podermos levantar pela manhã. Glória a Deus de podermos ter esse encontro marcado com o Senhor. Hoje eu estou aqui, a convite do grupo Casa de Oração, dessas mulheres que têm se unido, junto com a minha cunhada, pastora Juliana Rodrigues, do Eu Me Deixe Curar. Tá chegando o Eu Me Deixe Curar. Sejam bem-vindas, mulheres. Pastora Helena, já vi que a Joelita tá aí, vão entrando, Érica. Graças a Deus, que todas as manhãs as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida. E eu sei que elas estão aqui já antes era 72 dias, eu sei que já se passaram mais de 72 dias. Enquanto eu escovava meus dentes ali, dava uma penteada no meu cabelo, o Espírito Santo falava comigo, O Espírito Santo soprava no meu espírito, soprava no meu ouvido, Que grandes coisas fez o Senhor, Grandes coisas o Senhor tem feito aqui na vida dessas mulheres. Tá aí, seja bem-vinda na casa de todas nós, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos maridos. Nós temos nos colocado, de joelho diante do Senhor. Eu não sei se você ainda ora de joelhos. Eu ainda oro de joelhos, minhas irmãs. E glória a Deus por isso. Eu ainda gosto de me ajoelhar, diante do Senhor e orar. Mas eu também oro de pé, eu também oro sentada, eu também oro deitada, eu também oro fazendo, nos meus afazeres do meu dia. Eu sei que a oração tem sido, a oração é uma ferramenta, A oração é a nossa conexão com o Pai. A oração é a maneira, como nós concordamos com as impressões que o Espírito Santo de Deus tem colocado dentro de nós. Eu sei que às vezes nós pensamos que nós oramos, Mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, Então a oração que funciona é aquela oração que você ouve, o Espírito Santo de Deus trazendo as impressões dele para dentro do seu coração. E você então, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, você vai concordando, Há uma concordância de fé da sua oração com a oração dele. Porque eu e você somos uma nele. Eu e você somos uma nele. Eu queria começar aqui essa live, declarando essa palavra, salmodiando, o Salmo 46. Você está com a sua Bíblia aí, vamos, orar esse salmo. Eu tenho muitas experiências poderosas com a oração da palavra. Tenho uma amiga muito querida que mora em Curitiba, a Ivana. E certo tempo da minha vida nós estivemos muito conectadas. Hoje ela está vivendo outra realidade, casada, vivendo ali. Nós ainda somos muito unidas, As filhas, tudo. E foi por meio da vida dela que eu aprendi, Que foi uma unção específica que a Ivana carrega, que me ensinou a orar a palavra, A orar escrevendo a palavra, orando a palavra, fazendo orações, com a palavra de Deus. E isso foi um divisor de águas na minha vida e continua sendo. Que a gente possa, entoar hinos ao Senhor, que a gente possa salmodiar, cantar louvores ao Senhor, orando em todo tempo, no Espírito. Mas que a gente, tenha essa plena consciência que não é a nossa oração que convence a Deus. Nada que a gente venha fazer ou nada que a gente deixe de fazer venha mudar, o caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. O nosso Pai, ele é imutável. A palavra do Senhor, ela é imutável.
E nada que a gente venha a fazer ou deixar de fazer vai impressionar Deus. A única coisa que impressiona o Pai é a nossa fé. A única coisa que pode impressionar o Senhor é a nossa fé. É a nossa fé que tem a capacidade de impressionar o Senhor. Então nessa manhã creia absolutamente na palavra de Deus. Faça como, aqui no livro de Efésios. A gente vai ler o Salmo 46, mas vamos ler aqui o livro de Efésios. O Espírito vai trazendo aqui as palavras, vai trazendo aqui as direções, e eu vou só seguindo, porque eu sou aqui mesmo só um recipiente, da glória do Senhor. Eu sei que as trevas estão cobrindo o mundo, mas sobre nós está a glória de Deus, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos esposos, sobre o nosso chamado. Se você é uma mulher que tem um chamado ministerial, ou se você é uma grande, tremenda serva do Altíssimo, maior é aquele que serve, meus irmãos. Maior é aquele que serve. Jesus disse isso, e essa é toda a verdade. Nós ansiamos em ser tantas coisas, mas maior é aquele que serve. E eu quero dizer para você, há mulheres servindo nas suas casas, escondidas, anônimas. Há tantas mulheres anônimas que servem nas suas casas, servem seus esposos. São mulheres intercessoras, esposas. Eu sei que esse grupo aqui, Casa de Oração, tá cheio dessas mulheres que Deus tem trabalhado, debaixo da terra, como se Deus trabalhasse aquela semente ali, como aquela parábola do semeador. O reino de Deus é como uma semente, que é plantada embaixo da terra, que cresce ali, desenvolve embaixo da terra. Talvez você não seja vista por ninguém, talvez você não esteja em ascensão, talvez você não esteja aí tendo sei lá quantos seguidores no Instagram, mas eu quero te dizer, você não é uma mulher invisível, você não é uma esposa invisível, você não é uma mãe invisível, você não é uma amiga invisível. A sua oração tem poder, a sua concordância de fé, o Espírito Santo de Deus, ela tem poder, ela é como dunamis, ela tem poder, de desbaratinar, ela tem o poder. A palavra do Senhor diz que Ele é quem vai na nossa frente. Ele é quem vai na nossa frente e coloca tudo aquilo que precisa entrar em ordem no lugar. Ele coloca as coisas em ordem dentro de nós, na nossa casa espiritual, mas Ele também coloca tudo em ordem na nossa casa, fora de nós. Ele vai colocando tudo aquilo que está fora do lugar no lugar. A partir do momento que você e eu nos posicionamos como filhas amadas do Pai, no que a Juliana, nesse chamado tão maravilhoso, nesse ministério tão lindo, eu me deixo curar. Quanto isso é verdadeiro e quanto isso é profético para as nossas vidas. Eu me deixo curar. A partir do momento que você se deixa curar, você toma uma posição de se tornar verdadeiramente uma filha amada, cuidada, perdoada, sarada. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmãs, mulheres. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo da verdade, é aquele que tem nos guiado a toda a verdade. Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, que é Jesus. Que é Jesus, a palavra é Jesus. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem sido fiel conosco em tudo. Nem sempre as coisas são perfeitamente, acontecem perfeitamente como nós gostaríamos. Mas eu vejo que nós estamos avançando, que nós estamos crescendo, que o Pai tem ouvido, as nossas orações. O ouvido dele, Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. E a oração, sim, tem poder de colocar a casa em ordem. A oração, a adoração é um tempo novo que Deus nos chama para esse lugar de intimidade. Mais uma vez, quantas vezes o Senhor te chamou para esse lugar, para esse tempo de intimidade? Vale a pena ser íntimo do Senhor, ser íntimo do Espírito Santo, ser casada com Ele, ser verdadeiramente amalgamada com o Espírito Santo de Deus. Isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos.
Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito aqui nesse grupo de mulheres, eu sei. Eu sei porque sei, né, que essa oração aqui às 5 da manhã, esse encontro, que não é um encontro qualquer, mas é um encontro de mulheres de fé, de mulheres que creem, de mulheres que têm depositado a sua confiança no Senhor e na força do poder dele. Não tem como dar errado, irmãos. Não tem como as coisas, não tem como você e eu não sermos transformadas. Porque cada vez que nós nos expomos, eu tô meio dormindo, irmãs. Nós nos expomos. A gente se expõe na presença de Deus. A gente entra na presença dele. A gente se entrega no altar. Não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Né? Talvez você se considere alguém, né, de difícil acesso, ou talvez você ainda tenha vestígios de uma velha mulher, daquela velha natureza, né, daquela velha vontade que tenta sobre a sua vida e sobre você. Mas eu quero dizer para você, permaneça. O segredo é permanecer, é perseverar. O segredo é permanecer crendo. O segredo é permanecer com seus olhos fixos no Senhor, olhando para Ele, porque é dele que sempre vem nosso socorro. Ah, que um dia eu possa testemunhar de tão grandes coisas. Eu vivo e vivi toda a minha vida com o Senhor. Seja, né, nas realizações da minha vida pessoal, das transformações que sobrevêm sobre a minha vida por meio do poder do Espírito Santo de Deus que opera em mim. Porque Ele é o único capaz de me convencer do pecado e da morte. A palavra diz que Ele, o Espírito Santo, é o único capaz. Jesus é o único capaz de convencer o homem do pecado e da morte. Em vão nós trabalharemos se nós não estivermos cheios da presença de Deus. Semana passada Deus colocou uma nota muito forte no meu coração a respeito de treinamento. E o Senhor falou: Iula, você, né, não é uma treinadora de mulheres. Já existe várias aí que treinam mulheres. Mas você foi chamada para apresentar para a vida dessas mulheres, para trazer, né, a inspiração de uma busca ainda maior, que é a busca de ser amiga do Espírito Santo de Deus. De vê-lo como ele verdadeiramente é, uma pessoa. Ele não é uma pomba, irmãos. Ele não é uma força. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é o ajudador, ele é Paracletos. Ele é o advogado, ele é a ajuda, ele é o socorro. Jesus subiu para que ele descesse. Era necessário que Jesus fosse. Jesus disse aos discípulos, para que ele enviasse o ajudador, o auxílio, aquele que seria luz, que nos colocaria no caminho, que nos ensinaria a orar, que traria para nós as impressões do Espírito. Nessa manhã, que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que você cesse, né, da sua velha maneira de orar, mas que você ouça o Espírito Santo orar dentro de você. E que essa impressão que o Espírito Santo vem trazendo para você por meio da palavra, que é a forma mais primária pela qual Deus, Jesus, o Espírito Santo fala conosco, é pela palavra. Se talvez você ainda não tenha plena convicção de que você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que você então vá para a palavra. Porque a palavra é, né, a maneira mais primária de Deus falar conosco. Mas não existe erro na palavra, irmãos. Não existe erro na palavra, não existe variação nenhuma de erro. E o Espírito Santo está aqui. E aqui em Efésios, né, capítulo 3, nessa carta tão poderosa, essa carta da qual a gente vê, né,
a oração sendo mencionada aqui. Eu oro para que vocês entendam, eu oro para que vocês recebam. Eu oro. A carta de Efésios, você vai ler todos os capítulos e você vai ver, né? O anseio aqui do escritor. De que ele ore, que nós oremos, que nós não nos cansamos de orar. Até que a gente veja, que a gente ore, até que haja um rompimento. Até que aquilo que a palavra de Deus diz, porque o que ele diz até que aquilo que ele diz a respeito da sua casa, do seu marido, do seu chamado, da sua vida, das mudanças que precisam acontecer em mim e você, aconteçam, que você ore. Efésios 3, versículo 14, diz assim aqui, na versão NVT. Quando pensa em tudo isso, aleluia, caio de joelhos e ora ao Pai. Quando penso em todas as grandiosas coisas que Deus tem feito. Quando penso no seu grandioso poder. Quando penso no Senhor. Quando penso no Altíssimo. Eu caio de joelhos. Aleluia. O Criador de todas as coisas. Nos céus e na terra, quando penso nele. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior. Aleluia. Por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Olha só, que coisa tremenda. Suas raízes, olha o que a gente disse aqui no começo dessa live. Deus está trabalhando nas raízes. Deus está trabalhando com o que está escondido, com o que está, né, que ainda ninguém viu. Deus está trabalhando, mulher, na sua casa, você não é invisível. Mulheres de Deus, você não é uma mulher invisível. Deus está fazendo coisas extraordinárias quando você ora. Quando você decide estar com Ele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Aleluia! Também peço, olha que oração poderosa, que como convém a todo o povo santo, que como convém a todos nós, santos do Senhor, aleluia, vocês possam compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, aleluia. Tudo está nisso, irmãos. No experimentar do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos, aleluia, com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, vou repetir aqui o versículo 19, que vocês experimentem esse amor. Todo o segredo está em experimentar esse amor. Orando em todo o tempo, adorando. Cada vez mais que nós nos encontramos com Ele, um pouco de nós vai ficando nesse encontro e muito mais dele vem para nós. E você vai começar a ver, irmãos, que a sua oração, a sua simples oração, na sua cozinha, na sua área de serviço, eu não sei aonde que Deus, né, te levanta, mulher, para orar pela sua família, orar pela sua casa. Mas eu sei que a sua simples oração, que você considera simples, ela vai trazendo para você esse peso do amor de Deus. Vai trazendo para você essa leve, né, o seu fardo pesado. E quando eu disse aqui peso, eu falo de densidade. Eu tô querendo falar sobre a densidade do amor de Deus, que é algo que vem assim, que é capaz de nos constranger. Nós somos constrangidas pelo amor de Deus. E aí você começa a ver que você para de orar. Aquela sua oração baseada nos desejos da carne, baseada, né, nos desejos da sua alma. E você começa a concordar. Então, cheia do Espírito Santo de Deus, você começa então a ser impressionada. O Espírito Santo, ele começa a imprimir em você as verdades espirituais de Deus, as verdades espirituais do caráter de Jesus.
Você começa a ser transformada, né, como no espelho, na imagem e semelhança de quem Jesus é. Você é uma mulher, às vezes, né, inquieta, você começa a se aquietar. Você, às vezes, é uma mulher ansiosa, a ansiedade vai embora e a paz que excede todo entendimento vem. E você já viu, irmãos, quando a gente acorda em paz, toda a nossa casa fica em paz. Quando nós, mulheres, mães, esposas, filhas, que eu também estou falando para filhas, né, para moças solteiras, quando nós acordamos pela manhã, né, nós parece que o que está em nós dita, Santa querida, seja bem-vinda. O que está em nós, né, o ambiente começa a ser ditado pelo o que está em nós. Se o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é só um. Paz, longanimidade, bondade, ele é o fruto. Ampliado em várias situações de mudança. Que vão trazendo para você todas essas características de domínio próprio, de paz, de amor. E tudo isso vai transformando você. Vai transformando você segundo a palavra que Deus tem te dado, segundo aquilo que você tem declarado e crido. Mas você sai do ambiente de só falar da palavra e você entra no lugar de vivenciar a palavra. E você começa a ver que você já não é mais alguém que ministra a palavra, que fala a palavra, mas você se torna a própria palavra. E aí você começa a ser este fruto, o fruto do Espírito, capaz de testemunhar a seu respeito. O Espírito Santo testemunha a seu respeito, ao seu marido, aos familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos seus filhos. Você começa a deixar de falar e deixa o Espírito Santo falar por você. A oração, ela tem esse poder de nos aproximar de Deus, de nos amoldar. E aquela palavra vai se tornando verdade, de que nós somos o barro e Ele é o oleiro. E Ele vem com essa mão, né? Ele vem com esse poder capaz de nos transformar. O poder está na transformação, irmãos. O poder está no quanto nós temos sido transformadas em mulheres segundo aquilo que Deus nos criou para ser. Né? Ele nos criou para ser auxiliador idôneas. Que coisa tremenda. Mas não é tão fácil assim ser um auxiliador idônea. Porque, né, nós somos um espírito, segundo o que Tessalônica diz. A carta de Tessalonicenses diz que nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos um corpo. Essa trindade, né, essa pessoa tridimensional, ela possui, né, vontades, nossos desejos, principalmente nós mulheres, mães, nós esposas, né, nós ansiamos por coisas. E Deus conhece tudo isso, Jesus conhece tudo isso. Jesus conhece os anseios da alma. Quando ele esteve ali no Getsemane, né, a alma dele gritou, a alma dele por 3 vezes ali gritou. Eu creio que ele chegou num nível mais profundo ali, de que as emoções, né, os sentimentos, porque tudo isso está na altura da nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, aquilo que às vezes nos contraria, que traz tristeza para o nosso coração, está na altura da nossa alma. E por muito tempo o diabo, ele usou da nossa alma, ele usou da alma das mulheres, né, para acabar com casamentos, para fazer com que nós desistíssemos dos nossos filhos, desistíssemos dos nossos amigos, de situações, mas para a glória de Deus, né, como a palavra diz, existe um caminho sobremodo excelente, do qual o Senhor, por meio do Espírito Santo dele, nos apresenta todos os dias. O Espírito Santo e a palavra, eles andam assim, nos orientando. Ele é o Espírito da verdade. É Ele quem nos guia a toda a verdade. Está lá em 1 João.
Ele é o Espírito Santo da verdade. Ele é capaz de nos guiar a toda a verdade acerca de nós mesmos. E eu ouço mulheres 24 horas por dia, desde 2009, quando o Senhor me chamou, né, na simplicidade da minha casa. Eu morava ali no interior de São Paulo, e o Senhor me chamou e Ele disse, né, que Ele traria mulheres até mim, famílias, né, que mulheres viriam até mim, e que eu, né, ajudaria, seria uma mulher que ajuda outras mulheres. Né, eu estava sendo curada ali das minhas dores para curar outras mulheres. E tem sido assim, né? Eu vou sendo curada e na minha cura eu vou curando outras mulheres. Então eu me deixo curar e o Senhor, através da minha cura, né, do fruto que o Espírito Santo gera em mim, nos lugares da minha alma que precisam ser alcançados pelo Espírito Santo e pela palavra, eu vou sendo curada. E a partir daí, meus irmãos, a minha casa vai sendo curada, né? Meu esposo vai sendo curado, as minhas filhas vão sendo curadas, o meu genro, a minha neta. E todas as coisas, elas vão entrando, né, na órbita de Deus, pai, mãe, avós. Tudo isso vai tomando o seu devido lugar. É incrível a operação do Espírito Santo em nós quando nós deixamos que isso aconteça. E aqui a gente vê que ele ora, né? E quando ele pensa na grandeza de todas essas coisas, desse poder que opera em nós, desse poder, quando você vai, né, ele fica de tarefa de casa para vocês essa semana e todo esse dia, né, a carta aos Efésios, essa carta poderosa a essa igreja, né, a maior igreja, a igreja de Efésios, a igreja aonde João, o apóstolo João. Eu queria também aproveitar para ler um pouquinho para vocês aqui do livro de João. Ontem o Senhor falou muito comigo aqui na cozinha da minha casa. Pela manhã eu fazia algumas coisas aqui de manhã. Eu começo a semana aqui no domingo. Sempre estou começando a semana aqui já organizando a casa, né? Colocando a casa em ordem para começarmos a semana. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo aqui no livro de João, capítulo 1. Vamos lá, eu queria ler com vocês um pouquinho. Vamos ver o que o Espírito Santo fala aqui, através dessa poderosa palavra. Eu tô lendo aqui nessa versão NVT. Você também pode ler aqui nessa versão também, que eu também gosto muito. Que é Almeida Revista e Atualizada. Quão bom é você ter várias versões, né, irmão? Né, irmãs, queridas irmãos? A melhor versão é aquela que a gente vive, né? Não é aquela que a gente lê. É a versão que a gente vive. Mas quão bom hoje são todas as versões que a gente tem, né, a nível de estudo, a nível de pesquisa. E a NVT foi essa versão que eu adquiri depois que eu passei 2 anos ali no Rema. Nós estudávamos, a gente lia a palavra nessa versão e eu adquiri, né, ler a palavra nessa versão. E tem sido muito enriquecedor. E eu sei que vai ser também para você. João capítulo 1, versículo 1. No princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aleluia. A palavra era Deus. A palavra é Jesus. A palavra, o verbo que se fez carne. Ela existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguirá apagá-la. Deus enviou um homem chamado João, versículo 6, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aleluia. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Aleluia. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio. E eu creio que na plenitude dos tempos, Jesus, ele vem. Então que nós possamos, né, gastar nosso tempo, gastar a nossa vida, sendo luz. Sendo luz, porque nós somos a luz. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz da nossa casa. Eu oro ao Pai aqui,
Que você seja consciente, mulher, família, bendita do Senhor, de que você é luz. E aonde você chega, as trevas não ficarão. Porque você carrega o poder de Deus, você carrega a palavra de Deus. Você, talvez mesmo que você não se veja assim, mas você é uma ministra do Evangelho, das boas novas, da palavra de Deus. Você tem autoridade, o Senhor te deu por meio de Jesus Cristo. Essa autoridade foi nos dada por meio diante a cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Você tem toda a autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Eu não sei aonde que você está plantada. Eu não sei qual é o tipo de trabalho que você tem, mas o Espírito Santo me diz que você declare a palavra, declare, ore crendo. Porque você é luz nesse lugar, talvez você nem saiba, mas por causa da sua presença ali, aonde quer que o Senhor tenha te levado, na vida dos seus filhos, talvez você ainda não viu as manifestações que a palavra diz que acontecerão na vida dos seus filhos e que você também espera ver na vida deles, porque todo pai, toda mãe, né, quer o melhor para o seu filho. Se nós que somos, né, pais aqui, seres humanos, sabemos e podemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. O que é que ele pensa sobre nós e sobre os nossos filhos e sobre a nossa família e sobre os nossos. Irmãos, são pensamentos de bondade, não de mal. São pensamentos bons, de bondade e não de mal. Então descanse, quem crê, descansa. Quem crê, permanece firme. Quem crê, segura firme nas vestes do Senhor. Essa semana eu fiz um propósito de 5 dias, dirigida pelo Espírito, sobre a fé que funciona. Em algum desses dias, Deus me disse algo sobre a mulher do fluxo de sangue, que foi muito forte. É incrível como a gente lê a palavra de Deus e medita na palavra de Deus por várias vezes, mas ela sempre vem trazendo uma renovação para nós. Ela sempre vem trazendo uma revelação para nós, para nossa casa, para nossa família. E realmente o Espírito Santo me disse, por 12 anos ela desejou ser curada. Né? A fé não é um desejo, irmãos. A fé em Jesus, centralizada em Jesus, a fé do tipo de Deus, ela não é um desejo. Porque aquela mulher, ela desejou por 12 anos ser curada daquele fluxo de sangue. Mas a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e ela andou de lugar para lugar, desejando ser curada. Mas a palavra diz que quando ela creu, ela nem ousou falar. A Bíblia diz que ela pensou, se eu ao menos tocar na orla do manto dele, se eu ao menos tocar nas vestes deles, eu serei curada. Ali ela creu, irmãos, e ela foi imediatamente curada. Então, que os nossos desejos, né, sejam trocados pela nossa fé em Cristo Jesus, centralizada nele. Que seja uma fé cristocêntrica. Que essa fé em Cristo nos mova a orar. Que essa fé, que essa intimidade com o Espírito Santo nos mova a orar. Não segundo aquilo que a gente acredita ser bom, mas segundo as impressões que o Espírito Santo de Deus tem trago para nós. A palavra de Deus, em Hebreus 4:12, diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela discerne alma e espírito, juntas e medula. E é essa palavra que tem feito separação entre todas as coisas que são naturais e sobrenaturais. E continue firme. Eu quero motivar você a continuar firme, orando em todo o tempo. Seja em português, seja em oração em línguas. Eu quero motivar você a orar a palavra de Deus, a escrever a palavra de Deus. Eu já testemunhei em outros, eu não sei se aqui, quando eu estive aqui junto com vocês, casa de oração, eu testemunhei isso. Mas eu sempre oro a palavra em voz alta. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus. E eu sempre, então, oro a palavra em voz alta. E aquilo vai entrando dentro de mim. Outras vezes eu ouço, né, a Bíblia falada.
Hoje nós temos todos esses facilitadores tremendos. Eu tô ali limpando a cozinha, lavando roupa, estendendo roupa. Outra hora eu tô me arrumando para sair. Outra hora eu tô mesmo no meu tempo que eu tô com o Senhor. E eu ligo então a palavra e coloco a palavra do Senhor e vou ouvindo a palavra. Porque é assim que as coisas espirituais elas vão acontecendo, os ambientes vão sendo transformados. Você tem uma autoridade. O que você carrega é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o maior poder do mundo. É o maior poder do mundo. É o poder de Deus. É o que você carrega. Se você nasceu de novo, se você tem a consciência de que você nasceu de novo no Espírito, e você é um Espírito, e eu sei que você é, se você tem essa consciência, toda a autoridade que você precisa para sobrepor todas essas situações que tem levantado na sua casa, ministerialmente, acredite, há um lugar de romper, há um lugar de permanência em fé, de perseverança, né? A fé, você vai exercendo fé, tem uma palavra que fala sobre isso, eu não estou me lembrando qual é o versículo que fala sobre isso, mas a fé vai trazendo a oportunidade da perseverança, ela aparecer. A fé, ela produz perseverança, e a perseverança produz mais fé ainda. Então eu quero dizer para você e para mim nessa manhã, existe um lugar em Deus, do qual o Espírito Santo de Deus tem nos levado nesses dias. E que talvez eu volto aqui a dizer, está muito forte essa impressão aqui no meu espírito. Você não se vê vista, você não se vê ouvida. Mas eu quero dizer, você não é o Espírito Santo da vida do seu marido, você não é o Espírito Santo da vida do seu filho, você não é o Espírito Santo na vida dos seus pais, você não é. Mas Ele é poderoso, Ele é quem vai convencer. É através da sua vida, é através das mudanças contínuas que tem acontecido na minha vida e na sua vida. É a verdade que você carrega, é aquilo que você propaga, é a verdade de Deus que sai da sua boca, que vai ser capaz de convencer, que vai trazer libertação, a restauração para o seu lar, as mudanças no comportamento do seu esposo, né? A salvação para a vida dos seus filhos. A palavra diz, é promessa do Senhor. Se você creu no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, será salvo tu e a tua casa. A palavra é essa, será salvo tu e a tua casa. Então a salvação está acontecendo em você, por meio de você e na sua casa. É promessa do Senhor, não há como fugir disso. Em algum momento, né, e eu creio que esse é o tempo, é um tempo novo para nós. Há coisas novas, nós chegamos numa conjunção de eras, né? Há uma conjunção de eras acontecendo no mundo. Mas em vários outros tempos da história, né, da origem humana, houve tempos como esse. E eu creio, né, que em oração o Espírito Santo tem imprimido dentro de mim, que nós nunca mais veremos o mundo como nós vimos, como ele é. O mundo está mudando, coisas estão acontecendo, né? Eu espero que Jesus venha logo mesmo, né? Os sinais mostram, né, que ele está próximo, mas a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então cabe a nós estarmos preparadas, cabe a nós nos preparar para que a gente esteja pronto, para que a gente esteja com as nossas, né, lamparinas cheias, para que a gente esteja cheia do óleo, da unção. Como diz lá em Lucas, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra. A Bíblia diz que ele vai procurar por fé na terra.
Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na sua casa? Ele encontrará fé em você? E a Bíblia também diz que isso é um chamado individual. A fé que tenhas para ti mesmo. Então a sua fé, a sua vida de intimidade não pode ser condicionada à vida do seu marido, à vida espiritual do seu esposo, à vida espiritual dos seus filhos. Essa não é uma desculpa que eu e você poderemos dar para Jesus quando nós nos encontrarmos com Ele. Porque a Bíblia também diz que estarão dois na cama, um será levado e o outro vai ficar. Quando a Bíblia diz isso, o Senhor está nos... toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele está nos responsabilizando da nossa busca individual. Porque todo o segredo está nisso. Em se tornar quem Jesus é. O Espírito Santo é a semelhança de quem Jesus é. O Espírito Santo é a imagem real, igual de Jesus. Ele é quem Jesus é. O Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então nós somos um só espírito com o Senhor. Está lá em 1 Coríntios. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. A fé que tenha para ti mesmo. Mas essa fé, no tamanho do grão de mostarda, ela é tão poderosa, ela é tão grande, que do tamanho de um grão de mostarda, ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Mostardeira é a maior de todas as hortaliças de um jardim. Então eu tenho plena convicção de que o Pai tem usado da nossa fé, da nossa perseverança de oração. E nós estamos aqui nessa manhã, Pai, porque nós cremos em Ti. Eu estou aqui com essas famílias aqui representadas, essas casas, esses lares, essas mães, esses pais, essas esposas, essas mulheres, essas amigas, essas vizinhas, essas servas, essas filhas amadas. Eu estou aqui junto com elas representadas. Porque nós cremos que o Senhor é poderoso e que todo o poder de atuação e de transformação vem de você, está em você e em nós. E nós cremos e oramos nessa manhã. Eu oro, Pai, para que haja sabedoria, espírito de revelação, de pleno conhecimento do Senhor, da força do seu poder sobre cada uma de nós que aqui estamos. Eu oro ao Senhor, Pai, crendo, agradecendo ao Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor sempre ouve a nossa oração, sempre. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor já operou nessa manhã. Esse dia chamado hoje, segunda-feira, grandes coisas o Senhor já fez. Impossíveis acontecem pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor que age em nós, por meio da nossa fé. Pai, eu declaro sobre as famílias, sobre casas, sobre esposos, sobre filhos. Eu declaro o renovo do Senhor. Pai, é o Senhor é quem nos põe de pé, o Espírito Santo é quem nos coloca de pé, o Teu Espírito que nos levanta da cinza. Tu és a provisão, Tu és a providência, Tu és a cura. Tu enviaste o Teu Filho, Jesus, para morrer na cruz e nos garantir a nossa plena saúde, nos garantir a provisão necessária, o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dá hoje. Não importa, Pai, o que os meus irmãos, o que as minhas irmãs estejam enfrentando ou vão enfrentar. Porque o dia mau, ele chega para todos nós. Mas o que importa é que nós estamos posicionados, firmes, debaixo de uma palavra, andando debaixo do Teu Espírito. Lâmpada é a Tua palavra para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que a Tua palavra, que nós tenhamos um tempo de adoração, de louvor, que em todo o tempo nós possamos nos parar, aonde quer que nós estejamos no dia de hoje, que a gente possa erguer as nossas mãos e que a gente possa adorar o Senhor, que a gente possa, lembrar dos Seus poderosos feitos e que a gente flua
naquilo que está plantado dentro de nós. A Bíblia diz que do bom tesouro do coração, né, o homem tira o que ele precisa. O que nós precisamos para vencer esse dia chamado hoje, porque a eternidade, irmãos, não está lá e nem está aqui. A eternidade começa aqui, agora. A eternidade de Deus é hoje. Que a gente possa viver esse dia de hoje, que a gente possa viver intensamente o nosso dia hoje em Deus, em Jesus. Cheios da palavra, cheios da certeza de quem Deus é. Sobre a vida dos nossos filhos, declarando de longe, de perto. Eu declaro sobre as minhas filhas, eu declaro sobre os filhos de vocês, sobre os esposos, portas abertas. Eu declaro homens sendo levantados no poder de Deus. Porque às vezes a gente espera que homens, né, que pessoas venham nos tirar de lugares que a gente está. Mas o Espírito Santo, essa pessoa, ele vem e nos coloca de pé. Creio que o Espírito Santo de Deus é poderoso para colocar o seu marido de pé nessa manhã, te colocar de pé nessa manhã. Levanta, mulher, se levanta em fé. Se levanta, penteia o cabelo, se arruma. Seja cheia do Espírito Santo. Já começa aí dando uma rajada de línguas. Se você não ora em línguas, começa a orar pela fé. Tudo que a gente faz para Deus é pela fé. E o que a gente não faz pela fé é pecado. Então que nessa manhã, que nesse dia chamado hoje, que você experimente de algo que você ainda não experimentou. Está disponível. Sexta-feira o Senhor falava algo muito forte ao meu coração, enquanto eu me preparava para finalizar aqueles 5 dias do propósito, que era audível a voz do Espírito no meu ouvido. Ele dizia: altamente favorecida. Altamente favorecida, altamente favorecido. Altamente favorecida. Recebe essa palavra, recebe. Recebe essa palavra profética na sua vida. Altamente favorecida. Altamente favorecido. Mulheres e homens de Deus, filhos, esposos, famílias benditas. Hoje há salvação na sua casa. Hoje chega salvação para essa casa. Não, eu não preciso saber qual seja, né, a sua história. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio naquele que me põe de pé todas as manhãs. Naquele que há 27 anos tem sido fiel na minha vida. Eu digo mais, né? Só que eu me tornei consciente dele há 27 anos. Mas há 46 anos que eu vivo essa vida, vendo, né? E sendo cuidada, amada, protegida, instruída, transformada, disciplinada, amoldada pelo Senhor. E eu sei que assim é também com você, com seus filhos, porque Deus não age com favoritismo. A Bíblia diz que Deus não age com favoritismo. Então isso não é só para mim, não é só para a pastora Juliana, não é só para a irmã Sandra, não é só para um grupo seleto de mulheres e de homens, é para todo aquele que nele crê. E que nessa manhã você seja sacudida a crer. E ainda que você pense que a sua fé é pequena, ela é o suficiente, ela funciona. E ela tem poder de funcionar nessa manhã. E tem poder de levantar. O Espírito Santo, eu vejo pela fé, o Espírito Santo levantando homens aqui nessa manhã. Homens, meu Deus. Haverá boas notícias. Há boas notícias. Altamente favorecida. Recebe, Joelita, altamente favorecida. Como foi com João? João sabia, João era alguém que Deus chamou desde a barriga da mãe dele. A gente conhece. Amém, Marta? A gente sabe a história de João chamado, a força do chamado. Será que você sabe qual é a força do seu chamamento? Se você não sabe, mulher, se volta para o Senhor, porque Ele vai falar com você. E não importa se ele não seja aparente para o homem, o que importa é que ele seja aparente para Deus. Você não precisa estar em ascensão, você não precisa estar num púlpito, você não precisa ter um ministério na igreja reconhecido. O que você precisa é ser reconhecida pelo Senhor.
Você precisa ser reconhecida pelo Senhor. Espera só um minutinho, mas eu não sei o que eu tô vendo aqui no telefone. Alô? Bom dia. Né? Sim. Eu vou falar que você deve ser bem na live, depois eu vou ligar você, tá? Voltei, irmãos. Pensei que fosse alguma coisa urgente, porque tá tão cedo. Mas era meu porteiro, que sabe que eu acordo muito cedo. É isso. Qual é a força do seu chamamento? Se levante, o Senhor está levantando mulheres e homens aqui. Portas de emprego estão sendo abertas. Eu vejo o telefone tocar. Eu vejo você recebendo uma ligação. Seu telefone vai tocar. E você vai, essa porta irá se abrir, né? Tudo que você precisa está em Cristo, está em Deus, está dentro de você. Tira daí de dentro, por meio da fé. Tenha plena convicção. Quando a gente vai ler um pouquinho mais aqui sobre João, né, no versículo 23 aqui do capítulo 1, queria poder ler tudo com vocês, mas a gente, né, tem um tempo aqui reduzido, eu sei que todo mundo tem suas atividades. Né, se pergunta, há um alvoroço querendo saber quem ele é, né, se ele é o profeta, quem ele é, se ele é o Messias. E aí João responde aqui no versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, porque já havia sido profetizado sobre ele. O que está acontecendo hoje nas nossas vidas, o que está acontecendo hoje sobre você, foi profetizado. Você não está, né, perdido. Você está no caminho profético, você está numa jornada espiritual, no caminho profético. E aí João respondeu aquilo que estava, ele usou as palavras do profeta, ele usou as palavras do profeta Isaías, que diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Todos nós, sacerdotes do Senhor, todos nós, no chamado de sacerdotes, todos nós somos sacerdócio real. Nação santa, povo eleito, aleluia. Todos nós, chamados sacerdotes do Senhor, temos a responsabilidade, temos esse encargo espiritual. E aqui eu sei que eu estou falando para pessoas espirituais, de manifestar Jesus por meio do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos. Se isso não está acontecendo, irmãos, quero dizer para você, não é porque tem algo errado com a palavra de Deus, não. Porque existe algo que precisa acontecer em mim e você. Existe algo que está sendo deixado de lado aí. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor e com a palavra dele é que existe situações em que ele abre, mas todas as situações elas se fecham. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele abre o entendimento sobre algumas coisas na nossa vida, e ele termina com esse entendimento. Então, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua família, e perder os seus? Do que adianta? Muitas vezes, né, esse empoderamento feminino, todo mundo sabe que eu tenho pavor, né, dessa palavra, empoderamento feminino. Para mim isso tinha que chamar endemoniamento feminino. Porque isso, quando eu ouço as mulheres, eu vejo que isso, né, trouxe uma influência muito grande do mal para os lares, para as casas, né? E nós podemos sim ser tudo que Deus nos criou para ser, sem perdermos a essência de quem nós somos. Mulheres, ajudadoras, auxiliadoras idôneas. Nós podemos sim
ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. E nós vamos ser, e nós estamos sendo, sem perder essa essência, sem perder, né, o chamado, o propósito de auxiliador idôneas. Mas que cada uma aqui tenha responsabilidade não só, né, de falar. Eu brinco que desde o começo do meu chamado o Senhor me deu, né, um dizer engraçado com mulheres, que é o ministério da boca fechada. Muitas de nós precisamos exercer em algum tempo da nossa vida o ministério da boca fechada. Parece engraçado, né? Mas isso tem um alto valor espiritual. Sabe, quando você se cala para situações que você tem todas as razões para falar. Você sabe quando você, nesses momentos, usa o ministério da boca fechada e se cala e se deixa ser escondida no Senhor. E se cala mesmo. E é incrível, irmãos, como Ele vem com o poder dele e fala. É maravilhoso você ser dirigida, guiada, ser uma mulher guiada e dirigida pelo Espírito Santo. O ministério da boca fechada. Em muitos momentos da nossa vida nós precisamos exercer esse ministério. Nós queremos exercer grandes ministérios, mas o ministério da boca fechada talvez seja o chamado mais importante para esses tempos que a gente tem vivido, né? Que eu tenho visto e ouvido tantas mulheres, né? Tantos casais em declínio, né? Em desistência do casamento. Não, irmãos, nós precisamos nos voltar. E não é pro amor, não, de um para com o outro, não, mas é de compromisso com a aliança. O casamento é, acima de qualquer coisa, um compromisso com a aliança. Porque se você for pensar em amor, o amor sofre variações. A hora a gente pensa que ama mais, a hora a gente pensa que ama menos. Então, é melhor a gente estar firmado na aliança que a gente tem, que a gente fez, a gente relembrar, né? E você saber que você é a voz que clama. Eu sou a voz que clamo no deserto. Nós temos um dever para com Deus, para com o nosso Pai, para com aquele que nós servimos, de preparar um caminho para nós e para aqueles que estão conosco. Né? Para que quando a arca se abra novamente, eu creio que eu e a minha casa estejam, né, estejam juntos, estejam ali. Então eu sei que Deus, Ele tem falado aos nossos corações. Não só, né? Eu amo essa coisa de se ajuntar, de se tornar um, né? Aqui eu tô aqui hoje, né, em nome do grupo da minha cunhada. Em nome do Senhor Jesus, servindo aqui nesse grupo de mulheres, a irmã Sandra, pastora Juliana. Eu estou aqui, né, sendo quem eu sou. Um recipiente da glória do Pai, um recipiente da palavra. E eu estou aqui para servir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ainda que cada um, né, carregue, né, tenha a sua denominação, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. E coisa boa é quando a gente pode, né, servir uns aos outros em amor. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus e sei que grandes coisas o Senhor fez aqui na sua vida, na sua casa, na sua família nessa manhã. Agradeço a Juliana, né? Eu me deixo curar, tá chegando aí. Dia 15, 16, 17, né? Acho que termina no dia 18, no sábado pela manhã. Serão dias poderosos da presença de Deus. Serão dias que nós estaremos, né, ali. Eu estarei ali na sexta e no sábado. Já combinei aqui. Meu marido, o Weber, vai estar indo comigo. Vai estar ali, ficar ali na mãe dele enquanto eu estarei ali. Aproveitando junto com vocês, né, irmã Sandra? Estamos ansiando. Estaremos ali como o corpo de Cristo. Aleluia. Um beijo, Denise. Deus te abençoe seu dia, minha amiga.
Vai estar lá também conosco, pastor Denise. Então, se você, né, ainda dá tempo de você se inscrever, entra lá no site da MCM. Haverá ministrações especiais para pastores e líderes na quarta-feira. Juliana já me instruiu, eu instruí algumas pessoas, mas estou aproveitando para instruir aqui. Se você quiser participar, e vale a pena, irmãos, é aqui em Trindade, do lado aqui de Goiânia, não dá nem 10 minutos, vamos dizer assim, 10 minutos, né? Uma estrada boa ali, bem iluminada, bem sinalizada. Você vai chegar ali debaixo, né, do poder de Deus, vai ser uma bênção. Então faça a sua inscrição, esteja ali, né, já começa a se organizar, porque eu me deixo curar esse ano. Eu tenho certeza que, como todos os anos, né, às vezes eu não posso estar, mas eu vejo, vou vendo depois os vídeos, sempre vai ficando também salvo. Mas é muito importante, né, esse tempo da comunhão, de nós estarmos na comunhão, né, com os irmãos, a igreja do Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, irmã Sandra, pastora Ju, irmão Ledilson. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, irmã. Eu vi a irmã Vera aqui, às vezes eu não consigo ficar olhando os comentários. Me perdoem, irmãos, mas é a minha humanidade mesmo. Glória a Deus, que bom que a sua pastora vai, Maria Eliana. Muitas mulheres do Brasil estarão lá, né? Pastora Juliana tem sido esse ministério, tem cumprido esse chamado, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe essa mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que tem ido às nações, né, no tempo, fora do tempo, pregando a palavra do Senhor. Deus é bom. Aleluia, minhas irmãs. Jesus te abençoe vocês muito. Família bendita do Senhor. Espero que vocês tenham, né, recebido do Pai. Né, espero que vocês tenham recebido do Pai. Eu queria ter lido o Salmo 46, mas, né, não fluiu aqui. Mas que vocês possam ler esse Salmo. Salmodiem o Salmo 46, né? O Senhor está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor está no meio dela. Ai, que bom, nós vamos poder, né? A Bahia vai estar presente, que bom, a gente vai poder se ver. Falem comigo, viu, no congresso. Eu estarei por ali, na sexta e no sábado. Gostaria de estar outros dias, mas eu estou no processo aí, irmã Sandra sabe, vai ser bem no dia de uma das minhas avaliações, mas glória a Deus, eu já passei, para a glória de Deus. Deus abençoe, minhas irmãs, vai ser uma bênção. Glória a Deus pela vida de cada uma. Joelita, te amo, Joelita Pedreira. Deus abençoe, essa live vai ficar salva. Eu vou pedir para o Tiago, Salmo 46. O Senhor está no meio dela. Vamos ler aqui. Vamos, não vamos deixar passar, não. São 6:03. Vamos rapidinho aqui, eu vou ler para vocês. Eu vou salmodiar esse salmo e a gente termina essa live poderosa aqui. Com esse salmo maravilhoso, né, do Senhor. Salmo 46. Eu amo esse salmo é verdade. Esse salmo é rema na minha vida, sempre foi. Glória a Deus, eu sei que é também na sua vida. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Aleluia. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Deus está no meio dela, jamais será abalada, em outras versões. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos do fogo.
Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, aleluia. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Receba essa palavra, o Senhor está no meio de nós. Jamais seremos abaladas. O Senhor está no meio dela, jamais será abalada. Deus abençoe você, que você tenha um dia glorioso de surpresas e presentes de Deus. Que você veja com seus olhos naturais, mas que você alcance também com seus olhos sobrenaturais toda a boa obra do Senhor realizada por meio da cruz do Calvário, que já está pronta. Ande nela, ande no feito, ande no pronto, ande no realizado, ande na provisão, ande na cura. Se você tem algum diagnóstico médico de câncer, eu não sei qual é o diagnóstico médico que você, né, recebeu, mas eu quero dizer que o Senhor é maior do que esse diagnóstico. Ele é o médico dos médicos. E a palavra de Deus diz lá em Isaías que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja qual for a sua enfermidade, o espírito de enfermidade que habitava em você, seja nas suas emoções, pânico, depressão, no nome de Jesus eu te repreendo. Espírito de enfermidade, sai dessa casa. Ansiedade, câncer, eu te dou uma ordem, sai pelo poder de Deus. Enfermidade no estômago, na coluna, eu te dou uma ordem, sai pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, por meio do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Provisão chega na sua casa. Eu sei que uma pessoa aqui vai receber uma provisão de dinheiro na sua mão. Pegue e recebe. Alguém vai te entregar uma quantia em dinheiro. Recebe essa provisão. Você está esperando essa provisão. Recebe na sua mão. Abre e fecha assim, ó, como sinal de fé. Recebe. Alguém vai vir até você, vai bater na porta da sua casa e vai te entregar essa quantia de dinheiro da qual você espera, que você precisa, necessita para algo. Não desista, creia até o fim. Ele muda, né? Nos 45 do segundo tempo, o Senhor chega com socorro para a sua vida. Recebe do Senhor, não será envergonhado. Aqueles que creem no Senhor não serão envergonhados. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.